Estamos nessa série de Atos dos Apóstolos. Estamos estudando junto aqui esse livro bíblico e tem sido pregações, além de uma pregação aqui sempre com uma aplicação prática. Estamos conhecendo a Bíblia, estamos conhecendo esse livro e já fizemos aqui hoje a 9 pregações de livro de Atos. Primeira semana, capítulo 1, Cristo vai, Espírito Santo vem. Capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Capítulo 2, como viviam os primeiros cristãos. Capítulo 5, Ananias e Safira. Capítulo 6, os primeiros diáconos. Capítulo 7, Estevão, o primeiro mártir. Capítulo 9, a conversão de Paulo. E hoje, capítulo 10, Pedro e centurião Cornélio. Eu vou começar falando sobre Pedro. Quem foi Pedro? Interessante que dois principais destaques no livro de Atos é Pedro e Paulo. O tempo todo eles estão em destaque. Pedro está pregando, Pedro está evangelizando, Paulo está se convertendo. São os dois maiores nomes do livro de Atos. Então, se você quer conhecer o livro de Atos, você precisa saber que os dois primeiros destaques dos dois apóstolos, discípulos, é Pedro e Paulo. No capítulo 9 de Atos, Pedro participa da cura de Enéas, Pedro participa da ressurreição de Dorcas, e no capítulo 10, a conversão de Cornélio. Pedro está em ação, Pedro está trabalhando. Então, junto com Paulo, Pedro ocupa uma posição de destaque no livro de Atos. E o segundo personagem de hoje é o Cornélio. Esse é menos conhecido, e nós vamos conhecer mais esse servo de Deus também convertido ao cristianismo. Quem foi Cornélio? Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia de exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Vamos ver aqui então 4 características de Cornélio. Primeira característica, ele era um centurião, ele era um soldado romano, mas ele não era um simples soldado, ele liderava 100 homens. A palavra centurião vem do 100, do número 100. Então ele liderava 100 pessoas, ele era um líder, ele era um homem de posição, ele tinha uma responsabilidade. E nós vamos ver no capítulo 10, Cornélio passa de um simples soldado romano, mas agora um soldado de Cristo, um servo de Deus, e isso é a maior conversão da vida dele, a maior transformação da vida de Cornélio. Segundo, Cornélio era piedoso e temente a Deus. Se você observar na sua Bíblia, no verso 2, ou lá na tela, fala, era piedoso e temente a Deus. Os romanos eram politeístas. Cornélio se destaca. Cornélio, vivendo nas regiões ali do povo judeu, convivendo em Jerusalém, convivendo com pessoas do povo de Israel, ele talvez vai tendo informação sobre esse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas ele ainda não é um cristão. Ele é um homem piedoso, ele é um homem que diz a Bíblia, temente a Deus. Não tinha aqueles deuses romanos e nem era um ateu. Ele era um homem piedoso e temente a Deus. Ele também era um homem generoso. O texto diz ainda no verso 2, fazendo muitas esmolas ao povo. Ele possivelmente tinha uma renda, tinha um salário que ele trabalhava para o Império Romano, ele talvez tinha uma boa casa, tinha seus funcionários, e ele
entendia que não era só para ele, que ele deveria ajudar os pobres, fazer caridade, fazer uma esmola, dar uma cesta básica, ajudar uma pessoa que estava com fome. Isso destaca na vida dele, um homem generoso, não era um homem egoísta, avarento, que só pensava nele. Ele tinha um coração generoso que praticava esmolas e caridade. E em último, um homem de oração, porque diz o final do verso 2, orando sempre a Deus. Era um homem que tinha essa espiritualidade, tinha essa vocação de sempre buscar a Deus em oração, né? E um grande homem ali que nós estamos conhecendo com muitas características positivas. Vamos ver aqui. Travou? Vai. A visão de Cornélio. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? O anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Vamos entender, pessoal, eu vou explicando, que o texto é grande, o capítulo 10 é longo, eu vou explicando aqui passo a passo, para você no final entender o que aconteceu aqui, qual foi o propósito dessa visão, enfim. Então fique calmo, acompanhe aqui que no final você vai entender. Cornélio tem uma visão às 3 horas da tarde, e essa visão ele diz que ele ficou possuído de temor, uma visão espiritual, e ele faz uma pergunta: o que é, Senhor? Né? Ele entende que aquela pessoa que apareceu para ele é um ser maior que ele, chama de Senhor. E ali o anjo então fala com ele, né? Dá instruções para ele e também faz elogios. O texto fala assim: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deixa eu fazer aqui uma aplicação. Às vezes nós achamos que a esmola, que a caridade é uma coisa de pouca importância. Às vezes a gente acha que isso Deus não se preocupa, e na realidade você vê o texto que fala muito claro que as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. Eu sempre tenho dito aqui que a igreja tem um papel social. Nós, como cristãos, também temos um dever social. Isso está muito claro na Bíblia, o cuidado dos órfãos e das viúvas. Então nós temos sim um dever, e Deus se agrada de quando nós praticamos a caridade, uma esmola. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes pessoas pedem para droga, pessoas pedem para bebida, pessoas pedem para isso, para aquilo, eu entendo, mas é claro que a Bíblia diz que as esmolas dele subiram para a memória de Deus. Então, quando a gente pratica uma boa ação, quando a gente pratica misericórdia, quando a gente pega uma cesta básica e leva na casa de uma pessoa que está precisando, Deus se agrada, e isso é algo muito, muito positivo na vida de um cristão, tá? A oração é positiva e as esmolas também são positivas na vida de um cristão. E aí Deus fala para ele, né, que ele tem que mandar chamar Pedro. Cornélio manda buscar Pedro. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Interessante aqui que Cornélio, ele tem a visão e ele já age. A Bíblia fala, logo ele já fez algo. Ele chamou 2 servos e chamou um soldado. Ele tinha 100 soldados,
mas ele não chama 100 soldados, ele chama um soldado piedoso, talvez como ele, temente a Deus. E servos. O regime do Império Romano ainda tinha a escravidão, e as pessoas tinham escravos na sua propriedade. Possivelmente ele mandou então 2 servos, como diz, funcionários seus, empregados seus, e o seu soldado piedoso lá na casa de Pedro. Deus mandou para ele, a localização, mandou para ele, falou: vai lá em Jope. Aqui, Pedro está em outra cidade, e Cornélio está em outra cidade, e há uma conexão espiritual acontecendo aqui. Nós vamos ver agora que Pedro tem uma visão, e essa visão de Pedro está em conexão com a visão de Cornélio. Deus está trabalhando nesses 2 homens, Pedro e Cornélio. Vamos ver o texto. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Mais uma vez, a oração aparece, Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Vamos entender então o que está acontecendo aqui. Enquanto os mensageiros de Cornélio estão indo lá, 2 servos e um soldado, 3 pessoas estão indo lá, Pedro tem uma visão. Pedro também era um homem de oração, um homem piedoso, estava orando. E enquanto ele está ali na sua casa, onde ele está hospedado, ele tem uma visão. Qual a visão? De um lençol, e nesse lençol tinha quadrúpedes, répteis e aves do céu. E a voz dizia: mate e coma. Olha, você sabe que para um judeu existiam coisas puras e coisas impuras. Você sabe que um judeu, por exemplo, ele não come carne de porco. Possivelmente nessa visão de Pedro, tinha porco nessa visão. Tinha animais puros e tinha animais impuros. E quando Pedro vê essa visão, ele estranha, porque Deus fala para ele: mate e coma. Vamos ver a reação de Pedro no verso 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes em seguida. Aquele objeto foi levado de volta para o céu. A repetição de 3 vezes mostra a importância da visão e da missão que Pedro deveria absorver. A visão era clara: Pedro, não considere impuro aquilo que Deus purificou. O que ele está falando aqui? É de Cornélio. A visão está relacionada a Cornélio. Por que Cornélio? Porque Cornélio era um soldado romano. Ele não era um judeu, ele era um gentil. E Pedro, dentro da sua limitação humana, do momento histórico do seu tempo, Pedro achava que um soldado romano era impuro, e que o evangelho não era para essas pessoas, era só para os judeus. Aqui a igreja está abrindo uma nova fase, onde o evangelho vai sair de Jerusalém, do judaísmo, dos judeus, e vai alcançar nações, gentios, romanos, gregos. Essa é o resumo e o significado da visão.
não considere impuro o que Deus purificou. Vamos lá, no versículo 17, homens chegam na casa de Pedro. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que é também chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto levante-se, desça, vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Vamos entender mais uma parte. Pedro está lá perplexo, Pedro está lá, o que é isso? Mata, coma, animal impuro, animal puro, Deus purificou, ele está ali tentando entender. Nisso chegam os homens na casa dele, e mais uma vez o Espírito Santo fala com ele. Eis que os homens enviados, estão aí. Olha como que Deus falava com essas pessoas. Veja como o Espírito Santo falava, dava instruções para eles. Olha a continuação. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Aqui nós temos mais um pouquinho de quem é Cornélio. Quando os homens chegam e se apresentam a Pedro, eles falam que quem mandou foi o Cornélio, e eles falam muito bem de Cornélio: homem reto, temente a Deus, bom testemunho de toda a nação judaica. Aqui inclusive já fica a sugestão de nome para filho. Quem sabe o seu filhinho vai chamar Cornélio, Eu sempre gosto aqui de dar sugestão de nome de filho, porque a gente está acostumado sempre com os mesmos nomes, É Daniel, é Davi, é Lucas, é Paulo, é o mesmo nome. Mas tem uns nomes na Bíblia, que nem semana passada, Ananias, que foi aquele que foi lá em Paulo, olha que história bonita, Cornélio, Inclusive nós tivemos um irmão aqui na igreja chamado Cornélio, e ele deixou boas lembranças aqui. Era realmente um homem muito dedicado e muito compromissado com a igreja. E é um nome aí, quem sabe daqui uns meses vai aparecer algum Cornélio aqui na igreja, Porque é um nome muito rico, muito bonito. Homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Pedro vai à casa de Cornélio. Pedro então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos que moravam em Jope foram com ele. Então, Pedro vai receber aqueles irmãos. Lá era muito longe as coisas, Não tinha carro, era cavalo, a pé. Então, eles vão ficar na casa e no outro dia vão até a casa de Cornélio. Encontro de Pedro com Cornélio. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes, os amigos mais íntimos, quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Pedro foi até a casa de Cornélio. Quando chegou lá, diz a Bíblia, muita gente lá esperando Pedro, O Cornélio fez um culto familiar, reuniu os parentes, reuniu os amigos, não fala quantas pessoas tinha, mas possivelmente tinha lá 20, 30, 40 pessoas esperando a chegada de Pedro. E quando Pedro chega, qual a reação de Cornélio? Diz a Bíblia, ele se prostra ao pé de Pedro e ele adora a Pedro. Pedro diz: levante-se, porque eu sou apenas um homem. Uma lição importante para os nossos dias. Não podemos adorar pessoas, não podemos colocar pessoas no lugar de Deus.
Você está muito claro, Pedro disse, eu sou apenas um homem. Então, nós vemos às vezes pessoas adorando apóstolos, adorando imagens, santos. Esses homens eram pessoas humanas. Esses homens, eles mesmos não pediram para si adoração. Inclusive eles recomendaram que não fizessem esse tipo de ato. Adore a Deus, como diz o apóstolo João, lá no Apocalipse. Então não precisamos, irmãos, apegar a pessoas. Só existem 3 pessoas da Trindade que merecem a nossa adoração: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O resto são seres humanos, mortais, finitos, pecadores. Não precisamos adorar pessoas. Cornélio conta o sonho. Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que dizia: Cornélio, a sua oração foi ouvida, suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Então Cornélio relata a visão, fala: Pedro, por que eu vim aqui? Pedro pergunta: o que vocês me chamaram? Aí Cornélio fala: olha, faz 4 dias, que eu tive uma visão, e nessa visão aconteceu isso, o anjo falou para eu te chamar. Aí Pedro agora faz um insight. Pedro começa a entender o movimento espiritual, a ação de Deus. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Agora Pedro entendeu a visão do lençol. Aquela visão do lençol de animais puros e animais impuros não estava relacionado a uma questão de dieta alimentar, mas estava relacionado à inclusão de outras pessoas, de outros povos. O texto é muito claro, não é por nação. Está escrito ali na tela, verso 35, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e lhe é aceitável. E no finalzinho do verso na tela fala: este é o Senhor de todos. Romanos, gregos, qualquer povo, qualquer pessoa, não importa o seu país. Isso é uma quebra de paradigma para os judeus na época. A igreja está entrando numa nova fase de expansão do evangelho. Talvez para você isso não faça o menor sentido. Pastor, mas coisa mais besta, simplesmente pregar a palavra para um romano. Mas para aquela cultura isso era um grande paradigma. Para eles achavam que era só os judeus. Há uma nova estação aqui chegando na igreja, no capítulo 10. E tanto no capítulo 11, se você quiser olhar na sua Bíblia, no capítulo 11, Pedro vai fazer uma defesa da sua visita a Cornélio, porque os amigos lá, os apóstolos, falam assim: Pedro, é verdade que você foi na casa de um romano? É verdade que você visitou lá um centurião? Então veja que ainda estão coisas acontecendo naquele contexto. E eu encerro aqui com o batismo de Cornélio. Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias, Então o texto encerra dizendo que aquela família de Cornélio, veja que está no plural, fossem batizados. Então ali estavam os parentes, estava Cornélio, outras pessoas, os amigos, todos ali que quiseram, claro, foram batizados, Vamos encerrar com aplicações práticas.
A primeira aplicação prática, eu quero destacar a direção divina. Quando eu li o texto, eu me impressionei como Deus está falando. Deus fala com Cornélio em um sonho, Deus fala com Pedro em outro sonho. Quando chega o soldado e os homens de Cornélio, Pedro diz, conversando com Deus, Deus fala, vai lá fora, os homens que estão aí, vai lá receber. Deus está em ação, Deus está falando. Talvez alguém aqui pode falar assim, pastor, mas isso acabou? Isso não acontece mais? Engano seu. Deus ainda fala. Deus está falando conosco todo dia, em todo momento. Talvez nós que não estamos escutando, talvez nós que não estamos sensíveis à sua voz. Eu tenho o costume de todo dia fazer a leitura da Bíblia, e é um hábito que eu tenho, todo dia fazer a leitura, aquele plano que nós temos de um ano da Bíblia, e eu faço aquela leitura meio que no automático, todo dia, mas quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu preciso de uma orientação, eu faço a mesma leitura, só que com mais atenção. Eu coloco aquela leitura, às vezes em áudio, no fone, eu repito uma vez, eu repito duas, porque eu quero ouvir a voz de Deus, e Ele fala através de um louvor, Ele fala através da Bíblia, Ele fala num culto, numa célula, num sonho. Deus está falando conosco. A questão é se nós estamos ouvindo, mas Ele está falando conosco. Agora, não é só sobre a questão de Deus falar, é questão de nós obedecermos, porque às vezes a gente vai a Deus como se fosse uma caixinha de promessa. Sabe o que é caixinha de promessa? A pessoa pega a Bíblia e pega só as promessas e põe numa caixinha, aí a pessoa vai lá e tira só coisa boa, só coisa bênção, só maravilha, só glória a Deus e aleluia. Mas e as palavras que talvez não estão ali, que são palavras às vezes de advertência? Eu nunca vi uma caixinha de promessa tirar assim, o seu problema é que você é morno, você não é nem frio nem quente, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu nunca vi uma promessa dessa na caixinha. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, porque o perigo de você ler livros, por exemplo, Café com Deus Pai, Pão Diário e outros tantos, não são ruins, mas não é a Bíblia. Aquilo ali são seleções. Alguém selecionou trechos e colocou ali no Pão Diário, ou no Café com Deus Pai, ou em qualquer outro devocional, trechos da Bíblia. Só que às vezes as pessoas fizeram uma seleção de coisas boas. Aí a pessoa lê lá, Deus vai abrir o mar vermelho, glória a Deus. Aí amanhã, Deus derrubou a muralha de Jericó, glória a Deus. E fica só bênção, bênção, bênção. Mas e as palavras como os profetas? Quando você vai ler os profetas, há palavras de advertência, há palavras de alerta, há palavras duras, e a gente quer só as promessas. Então, pessoal, eu acho que não é difícil ouvir a voz de Deus, acho que o mais difícil é obedecer a voz de Deus, porque Deus responde de 3 formas: sim, não, espera. A gente quer só o sim, sim, sim. Às vezes Ele fala não. Nós estamos orando pelo Gustavo, o César e a Maria estão online, e se Deus falar não? Se Deus levar o Gustavo, Ele não é Deus? Ele não pode dar e tirar? Ele é soberano. Mas a gente não gosta, a gente quer só o sim e o sim. O espera a gente não quer. Tem igrejas que falam assim, tem que decretar a sua bênção.
Você tem que chegar lá e decretar. Eu decreto a minha casa própria. Eu decreto o meu carro. Vai lá na concessionária, passa a mão no carro. Eu decreto esse carro. Aí esse dia eu estava assistindo um Reels do pastor Jeremias Pereira. Ele falava assim: ô sujeito, decreta para o seu cachorro falar. Chega no seu cachorro e fala: fala, cachorro. Você acha que ele vai falar? Decreta para sua mulher: mulher, você vai fazer um café agora para mim. Fala para sua mulher assim: mulher, você vai fazer um café, vê se ela faz. Agora, meu amigo, se nem seu cachorro e nem sua mulher obedece, você quer mandar em Deus? Você quer decretar para Deus? Quem é você, cidadão? Então, gente, mais difícil do que ouvir a Deus é obedecer a Deus, é aceitar, é confiar, é ter paciência, é aceitar os sim e os nãos de Deus na sua vida e permanecer fiel e permanecer cristão, mesmo com os não de Deus em sua vida. Aí que você mostra quem você é, que lado você está. Terceiro lugar, o texto nos mostra que há uma transição, meus irmãos, da antiga aliança e nova aliança. Na antiga aliança as pessoas ofereciam sacrifício, as pombas, as ovelhas. Na nova aliança Jesus é o supremo sacrifício, cessou o sacrifício. Na antiga aliança não podia comer carne de porco, não podia sábado, tem que guardar o sábado, é festa tal. Na nova aliança rompeu. A visão de Pedro é: mata e coma. Esses dias teve uma festinha caipira, e aí tinha uma menina lá na festinha, ouvi essa história. A menina era de uma igreja aí, não sei que igreja que era, numa igreja aí, falou assim, cheio de comida lá, curau, pamonha, bolo de milho. Aí a menina falou assim: não, eu não posso comer essa comida, porque essa comida aqui é oferecida aos ídolos. Não, eu falei para ela: não é não, nós passamos no mercado e compramos. Nós passamos no Tropical, compramos lá, não tem nada dos ídolos. Não, porque é festinha, é junina, caipira. Não, não é não, minha irmã. Gente, Deus não está preocupado com essas coisas não, gente. Mata e coma, abençoa e come, para de besteira. Não tem nada que é impuro, tudo é puro. Tudo é puro, não tem nada impuro. Ore e abençoa, Paulo fala isso, ore, abençoa e coma. Nada contamina o crente espiritualmente não. Há muitas coisas que a gente tem que ver que nós superamos, meus irmãos. Guarda do sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Por motivo espiritual? Não, pode ser por motivo dietético, saúde, beleza. Agora, por motivo espiritual, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, que é isso? Mata e come, diz a visão. Em último lugar, o texto nos mostra que o Evangelho é universal. O Evangelho alcançou a casa de Cornélio. O Evangelho alcançou um soldado romano, que agora está alistado a um soldado de Cristo. Eu vou encerrar com essa frase: a aceitação de Cornélio é um marco na história da igreja, no livro de Atos. A aceitação de Cornélio, a fé cristã, é um marco na história da igreja, no livro de Atos. Todos são incluídos, todos são convidados, gregos, romanos, todos são convidados, são convocados. É isso que o capítulo 10 do livro de Atos nos apresenta.